Seja bem-vindo ao É Culpa do Algoritmo, o podcast onde a culpa nunca é nossa, é sempre do algoritmo. Aqui a gente Já estamos fala. no segundo episódio, hein? Segundo episódio já tá demonstrando Ex- que vai ter consistência. Exatamente, para variar, né? E, bom, não preciso nem falar, né? Até pela questão da consistência, que aqui a gente fala de crescimento real, dos bastidores do digital, de um pouco da nossa história, das promessas que o mercado te vende, mas nunca te entrega. E, Exatamente. e bom, não preciso nem falar, né? Eu sou o Sérgio Anúncio. E aqui, como co-host aí do nosso podcast, o nosso querido Luiz Anúncio aí, responsável aí pelas nossas tags dentro da Revenue na nossa operação por aqui. Fala Boa. aí, E nesse Luiz. episódio aqui, eu acho que a ideia vai ser mais fazer algo pessoal, né? A gente, tanto no Instagram como aqui mesmo no YouTube, se for olhar no histórico dos vídeos, a gente sempre é muito técnico, a gente tenta falar sobre o nosso trabalho, mas no final do dia as pessoas, né, os clientes, que, pô, a gente tem uma retenção bizarra comparada com o nosso nicho, né? Com E certeza. os clientes, eles estão se conectando com a gente, com a nossa forma de pensar, e claro que tem que fazer um bom trabalho. Mas no final do dia, eles se conectam com a gente quer expandir isso, porque a nossa história é muito legal de como a gente chegou até aqui. Então, se você não assistiu ao primeiro episódio aqui, ao número um, a gente fala ali rapidamente que tanto eu como o Sérgio, a gente saiu do mercado corporativo, caminhos diferentes, a gente tem a mesma formação, mas a gente saiu do mercado corporativo e isso, ao mesmo tempo que nos deu uma puta vantagem de ter chegado até aqui vindo do mercado corporativo, tem o outro lado que muita gente não consegue sair, né? Eu acho Uhum. que esse é o grande ponto É, e é esse tipo de ajuda pessoal, assim, e de contar a história para as pessoas se inspirarem, que eu acho que é o nosso papel. Mais do que eu ensinar sobre tráfego, automação, CRM, qualquer coisa, eu acho que é contar essa trajetória. Tem muita gente, muito talento, muito inteligente, alocado em empresas marromenas, a gente vê muita coisa por aí, e gente com o tempo passando e achando que o seu limite é aquele salário que, pô, a gente sabe muita bosta que acontece por aí, né? Não é, ó, eu tenho os dois casos, gente que ganha mal subutilizada e que não tem noção de como é o mundo lá fora, seja em outras empresas ou empreendendo. E tem o que eu acho pior, que é quem ganha bem e tá aprisionado. Porque aí não tem um motivo palpável para a pessoa sair. Eu acho que ela tá. O risco é muito maior desse tipo de pessoa, né? Que aí o. exatamente. Qualquer ticket dourado que aparece na vida dela de oportunidade, ela tem um delta absurdo quando ela sai da posição dela para partir para o zero, para entrar numa curva de crescimento em qualquer iniciativa empreendedora dela, né? Exato. E eu acho que a ideia aqui é a gente ter um papo sem filtro mesmo. Pô, a gente vai conversar aqui 40 minutos, 50 minutos, e é muito fácil de estender o papo sobre isso, né? Mas sobre tudo que a gente aprendeu, aonde que a gente errou, as falhas que a gente viu e quais foram as viradas de chave que nos fizeram sair ali do CLT. A gente tinha carreiras promissoras, nós dois, por razões diferentes, né? Muitas provas disso, mas que mesmo assim fez a gente tomar o risco e tudo deu muito mais certo do que poderia dar, né? Então, Exatamente. E Luiz, aproveitando essa deixa aí que você deixou, começa contando pra gente um pouco aí, né, do momento corporativo, assim, né, que você percebeu, cara, que deu aquele estalo e falou assim, puta, não dá mais, que foi a hora que você saltou, né? Que foi o momento que você disse, putz, eu vou empreender e como foi isso? caraca, agora que eu vi que eu tô no relaxo aqui, a bermudinha de moletom, traje de home office. Tá certo. Mas Mas vamos lá. Eu acho que vale dar um pouco de contexto. Eu sou engenheiro de produção, o Sérgio também é, e a gente tem muitos amigos também nessa mesma formação. Eu acho que é uma das. Se for para fazer alguma faculdade, eu acho que eu faria essa até hoje, mas diferente da nossa época, onde tinha-se a esperança de sair com um emprego fazendo essa faculdade, eu não teria. Eu só absorveria todos os aprendizados que a gente teve, porque o engenheiro de produção ele consegue ser arquiteto de basicamente qualquer solução, né? Então isso o torna muito mais preparado para o mundo atual agora com AI, com soluções complexas a serem construídas para a empresa. E pô, a gente está fazendo dinheiro com esse conhecimento, né? Uhum. Mas dito isso da formação, o engenheiro de produção ele tem dois caminhos. Ou ele vai para o mercado financeiro, foi o meu caso, ou ele vai para a manufatura, para a fábrica, que foi o caso do Sérgio. No meu caso, eu trabalhei tanto em grandes bancos como o Banco Pan e o Itaú, que me deram uma puta carga, porque eu sempre trabalhei em BI, no Itaú eu trabalhei em canais digitais, então me deu uma super noção tanto de domínio de dados, de criar visualizações eficientes, de interagir com as ferramentas, aprender linguagem de programação, como entender canais. Canais é ter noção sistêmica, é ter noção de share, entender que pô, todo negócio tem diferentes entradas, né? Que você tem visões consolidadas ou não, tudo que a gente usa hoje. Então o Itaú foi um período de grande crescimento para mim. Foi uma empresa que eu cresci rápido ali dentro também. E no final da minha carreira CLT, eu, em uma tentativa de tomar um pouco mais de risco, eu fui pro Guia Bolso, que depois foi comprado pelo PicPay. E era uma dinâmica totalmente diferente, que era uma empresa de 200 pessoas por aí.
Então era muito menor, tipo, tinha muito mais espaço pra fazer coisas, e foi uma tentativa minha de arriscar um pouco. Mas o momento que me levou pro não dar mais veio um pouco antes. Porque o que me levou a ir pro Guia Bolsa foi o fato de que quando eu tava no Itaú, eu comecei a me desenvolver pessoalmente. Comecei a ler muito mais, comecei a entender as coisas que estavam lá fora, porque você começa a ganhar mais grana, começa a ser autossuficiente, você começa a ficar um pouco mais elevado, você começa Sim. a ver o mundo um pouco diferente, né? E eu comecei a fazer isso. Comecei a entender, tipo, a modelar pessoas que eu queria chegar. E, pô, se você. Tem muita gente que a gente sabe que é bolão, né? Que tá no mercado e não evolui em absolutamente nada. Só tenta ver as coisas de curto prazo e eu tava traçando desde lá um caminho de longo. E basicamente, cara, eu comecei a me intelectualizar ali, a gostar de estudar e tudo mais. E quando eu fui pro Guia Bolski, indo nessa linha de, pô, vou sair de uma grande empresa, um estadão, e vou pra uma mais arriscada. Esse é o melhor termo, né? É. E aí, na esperança de crescer mais rápido, né? Indo para um lugar que eu tomasse mais risco, porque eu aprendi o que era risco ali, né? Eu aprendi que empreender era o maior exercício de risco e eu quis fazer um meio termo. Eu fui para uma outra empresa onde eu estava muito mais exposto aos problemas de uma empresa. Porque no Itaú, ou em qualquer empresa desse tamanho, você fica muito blindado. Você tem pouca autonomia e você fica blindado aos problemas também. Então você é muito pequenininho. Uhum. E nessa eu comecei a ter muito mais contato com os problemas. E leia-se contato com os problemas, eu interagi com pessoas que, cara, estavam muito abaixo do meu nível. Muito abaixo. Então, cara, eu não conseguia mais transitar ali dentro. Eu ficava inconformado que, porra, eu entendi um problema como sendo algo que a empresa tinha que resolver. Eu tava com cabeça de dono, porque eu já tinha entendido todos os passos mentais na minha cabeça ali que eu precisava dar para ser alguém de sucesso, para ser alguém que tinha dinheiro de verdade. Eu entendia a tomada de risco, entendia de forma sistêmica o business ali, e eu vi um monte de gente fazendo corpo mole. Cafezinho de 1h30. Cafezinho de 1h30. Coconeca. Coconeca, cocochilo. Todas essas coisas que a gente conhece. E pior, né? Tipo, eu com puta senso de responsabilidade, e aonde que tava o grande problema e que a gente fala dia sim, dia não, quando tá almoçando ou quando tá em alguma reunião, o problema é sempre do middle management. Coordenadores e gerentes que me desculpem, mas quem tá embaixo e quem tá em cima também bate em vocês, porque, cara, via de regra são sempre o problema das empresas. Porque você é operacional demais para se achar estratégico, aí você se acha estratégico e larga quem tá embaixo. É um momento difícil, eu entendo, mas eu acho que a grande... E eu não tenho uma teoria traçada, mas eu acho que o grande salto, assim, para as empresas, para RHs, na forma de pensar, é justamente de prestar mais atenção nessa parte, sabe? Uhum. O analista sênior, muitas vezes, ele só é sênior porque ele tá há muito tempo lá. Sim. Ele não quer o problema de gerir pessoas. Ele não é ambicioso o suficiente para ter uma meta maior que esse coordenador, esse gerente tem, que essa meta maior precisa de, sei lá, 4, 5, 6 peãozinhos que ele vai ser estratégico e mover ele, sabe? Mas posso te falar um ponto, que é o que eu acho essencial dessa galera aqui do meio? É que muitas vezes ela deu o salto do operacional rumo à diretoria, rumo à parte realmente estratégica, mas essa pessoa ainda não está preparada e ela ganha poder. O que é o poder? Tem uma coisa chamada budget. E aí, essa coisa chamada budget, que você dá na mão desse cidadão e que o resultado dele é mensurado pela alocação desse budget, cara, isso é um problema, porque o cara vai fazer o que for para mascarar, para mover os números, e muitas vezes você vê áreas, tanto em empresas que eu trabalhei, como em parceiros de empresas que eu trabalhei, você chega lá e você conversa com essa parte do middle management e eles expõem questões de budget alargados, questões de budget de, eu preciso, cara, reportar para o financeiro que eu preciso usar tudo nesse ano. Senão ele vai querer me cortar 10, 15%. E que é natural. Tudo você tem uma otimização, tudo você tem uma evolução dentro da própria área, entendeu? Então, cara, a minha visão quanto a isso é o despreparo dessas pessoas em darem esse salto e os objetivos que são atrelados a ela, que são objetivos errados, né? E aí não tem uma área de auditoria, claro, para entrar no micro, entender, por exemplo, por que uma área X precisa de 100 milhões no ano, sendo que a pessoa depois, quando chega no último mês do ano, tá desesperada com ainda 50% do budget do ano para usar, ainda sendo desorganizada, né? E aí pega e quer queimar em qualquer outra coisa, então... E aí, você pensa, olhando de uma maneira sistêmica para grandes empresas, quanto dinheiro é queimado em lixo, que a gente vê, mas quanto dinheiro é mal alocado. E ó, eu digo mais... E a galera lá de cima não faz nem ideia, né? Pra mim eu esse é o soltei principal. um vídeo no Instagram,
aquele formato Café com Revenue, e eu tava falando do relacionamento das grandes empresas com as grandes agências, com as agências. Cara, a gente sabe como é que o fechamento é. É sempre por relacionamento. E então já morreu o critério técnico. E aí, o grande ponto é, a gente vê o abismo de ticket que esses caras cobram pro abismo de entrega que tem comparado com agências muito menores. Eles alocam times gigantescos, cheio de freelancer que os caras estão pagando salário mínimo. E estão cobrando 500 conto de FII para tocar performance. É um negócio surreal. Então, tudo isso entra dentro do buraco. Porque você vai dar para uma pessoa que... Middle management. Chegou lá, tem um budget na mão. Mas não entende muito bem o que tá fazendo lá. Tipo, a pessoa tem uma projeção de carreira, que o sonho dela é ganhar X. Aqui no Brasil, qualquer 10, 15, 20 conto já deixa uma pessoa muito feliz. A não ser que você mora em São Paulo, porque em São Paulo aqui, se você ganha 20, 30 conto numa casa aqui, você vai ter o conforto mínimo, você não vai fazer nada abundante diferente se você morar no Nordeste ou no Sul com uma grana dessa, aí você vive que nem rei. Mas, cara, é um perigo. Você dá um budget de milhões pra uma pessoa que não entende muito o que tá fazendo, pra ela... Alguém vai mover a pecinha dela pelo tabuleiro, sabe? Não é ela que tá com drive no negócio ali, que vai fazer o que for e tá com mentalidade de jogo, sabe? Uhum. Então, resumindo, eu já tava, porque eu aprendi a estar, numa mentalidade de jogo muito forte. Me incomodava ver que as pessoas não estavam. E aí eu fui ficando cada vez menos tolerante às coisas que aconteciam. Sim. Então tudo que era chilique, improdutividade, eu comecei a reagir com mais força. E é um negócio que eu falo com a Mari sempre. Eu falo, cara, eu não sei como é que seria eu hoje no mercado corporativo. Porque... eu tenho exatamente... Eu aqui falando, eu sou do mesmo jeito que eu sou trabalhando. Eu sempre tenho uma postura séria, eu sou exigente e tudo mais. Eu sempre fui assim. Eu não tenho paciência para fazer politicagem. E eu, como consultor, estando dentro das empresas, eu me sinto à vontade. Porque eu não tô na hierarquia dos caras. Uhum. Então, eu me refiro com responsabilidade com o negócio da pessoa. Seja com que nível for. Porque se for pra bater nível em formalidade, eu tenho o mesmo nível de qualquer pessoa que tá lá. Ou maior sempre, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto que me deixa tão feliz aonde eu tô hoje. Normalmente é maior, né? Total. Porque eu entendo o porquê que eu trabalho 14, 15 horas por dia. Eu acho que a pessoa dá burnout quando ela não entende o que ela tá fazendo. Sim. Esse que é o grande problema. Quando tem alguém chicoteando, aí fudeu. Pro emocional, isso fudeu. Tem como... E, cara, eu sei que é assim, tem um viés muito alto, mas até pelo que a gente falou, né, apesar dos pontos negativos aí do mundo corporativo, né, mas de forma indireta ele te traz uma bagagem. E o que, por exemplo, você ainda usa todo dia e por que você tem um delta, por exemplo, tão alto frente a, por exemplo, freelancers do mercado, né, frente ao Uber do digital, né, que são os gestores de tráfego pago, que não tem bagagem de mercado. Tipo, explica um pouco disso pra gente e como você usa isso no dia a dia. Fazendo uma analogia que pode soar muito ruim pro nosso lado, a gente tem um nicho que a barreira de entrada é minúscula. Sim. Então, o que tem barreira de entrada minúscula? Tipo Uber e iFood. Pô, é um gig, né? Tipo, é um trampinho que você arruma. E muita gente tá fazendo trampinho, tá fazendo freela com isso. A diferença com a bagagem que a gente veio fazer Uber com curso de pilotagem. E com limousine. Tipo, a diferença é essa. Então, no mínimo... como a gente teve o acesso às oportunidades que a gente teve, o esforço todo de passar por grandes empresas, a gente tem que fazer as coisas darem mais certo. Eu acho que isso é muito claro na minha cabeça, é muito claro na sua também. Mas o que eu levo, né? Primeiro, burocracia nas grandes empresas existe por uma razão. Quando você está em situações com muitas variáveis, né? E por variáveis, leia-se ferramenta, pessoas, processos, você precisa padronizar tudo para ficar controlável e não virar uma anarquia. Então, é entender o porquê que as burocracias existem. Todo mundo fala assim, se eu fizer uma empresa, eu não vou processualizar nada, sei lá, eu vou fazer tudo ficar livre. Não vai. Porque por mais qualificados que sejam as pessoas que você trouxe, se você não tiver as coisas padronizadas, você não engaja. Você vai perder o funcionário. Tem 1000 problemas que eu acho que nem é o tópico aqui. Então, primeiro ponto, aprender que burocracia é importante sim. Segundo, comunicação. Sempre que vai tirar alguma dúvida ou apresentar alguma coisa para alguém, você tem que ir com a mão cheia e com na hora de apresentar com questões mapeadas, na hora de tirar dúvida com a mão cheia. Não adianta você chegar com a dúvida pela metade, porque no mercado corporativo você aprende que as pessoas que você está tirando dúvida ali, elas têm um tempo escasso também. E é uma falta de respeito, né? Você fazer a pessoa perder o tempo. E isso acontece com a gente hoje, inclusive, né? A gente tenta o máximo otimizar o nosso tempo. Não, cara, eu acho que muita gente que trabalha no digital sofre disso, né? Se você é um consultor, você trabalha com horas, o seu dia a dia é o atendimento, e alguém vai e te rouba uma hora. Roubar uma hora é o quê? É o famoso cafezinho, é o famoso, só quero ligar para tirar uma dúvida, e não está incluso no seu escopo.
A dúvida tal, posso ter sido muito genérico, entendi, mas... É tipo você ir na padaria e pedir o queijo emprestado. Você vai pedir Exatamente. um pão emprestado? Você tá roubando o meu dinheiro, cara. A hora que você Isso. rouba o meu tempo. Exatamente. Se eu Tem tenho uma justificativa. pessoa que paga pela minha hora, por que eu tenho que parar a minha hora para te atender, entendeu? Essa é a reflexão, principalmente na vida do consultor. Exatamente. Mas aproveitando até esse gancho, né, que você contou aí bastante aí da sua história, né, do passado, mas faltou um ponto de inflexão muito importante, né, que é a parte da transição, né? Como foi, por exemplo, quando você estava no ex-Guia Bolso, né, / PicPay agora, e aí você foi dar o seu salto de Minerva aí? O primeiro ponto, eu acho que vale falar de como foi o processo de saída, né? Uhum. Eu, na época que eu tava no Guia Bolso, foram várias aberturas de mente juntas, assim. Eu fiz desenvolvimento pessoal intensivo enquanto tava no CLT. Muita gente faz depois que saiu, e aí tem um buffer, porque pra empreender você tem que ter resistência a um monte de coisa que você chega não preparado. E aí esse tempo aqui te mata, porque você não vai ter dinheiro pra sobreviver. Mas, no meu caso, eu achava tão absurdo as coisas que eu tava passando, assim, com clareza do porquê que elas eram e como que impactava o negócio, que eu lembro que na época eu fui falar com o dono da empresa. Eu fui me demitir com ele. Eu chamei ele Sim. e eu contei ponto a ponto os detalhes lá. E eu lembro como se fosse hoje, que quando ele basicamente meio que falou, é a vida como ela é. Tipo, eu falei, é como se alguém chegasse do meu time e falasse um monte de bosta assim e eu não tivesse nem levantado a curiosidade. E tipo, pô, não é que ele não tava falando com o estagiário, né, mano? E, cara, a hora que eu senti isso, eu falo assim, caralho, é agora que eu vou sair, eu vou pegar isso como gabarito negativo, sabe? Uhum. Eu acho que todo empreendedor que dá certo de alguma forma, ele tem uma força negativa extrema, assim, que move ele. Sim. Né? Ele tem uma raiva de alguma coisa. E, cara, eu respeito super, assim. Eu me coloco um pouco no lugar dele. Mas, enfim, eu saí de lá e aí foi meio que, cara, eu vou pular desse precipício. E sempre vale falar que eu só fiz isso porque eu tinha pra onde voltar, né? Foi Sim. uma época que eu tava morando sozinho. Eu tinha me desenvolvido pessoalmente em várias coisas. Eu tinha 22 anos, tinha ido morar sozinho, tinha ido morar em bairro Caro de São Paulo, eu era de São Bernardo. Voltei a morar com meus pais, que é um puta step back, assim, pra qualquer pessoa. Mas uma vez que você saiu, você não volta mais. Que eu fiquei 1 ano morando com eles até eu reestruturar a minha vida. Tentei trabalhar em alguns lugares, fiz umas entrevistas. Dei um azar que uma das empresas que eu fui, que era legal a vaga, e graças a Deus que não deu certo, o cara era meio amigão desse dono lá, desse sócio do Guia Bolsa, que eu não vou ficar falando o nome. E, bom, enfim. Eu acabei parando na empresa do nosso pai, né? Que é um dos capítulos mais diferentes, assim, quando a gente conta a história. Não, mas antes, até pra você fechar esse seu episódio aí do Guia Bolso, né? Eu tava vendo um trailer lá daquele filme do Ferrari versus Lamborghini, né? E acho que tem muito disso, né? Na hora que o Lamborghini chegou, falou que ele amava a Ferrari, né? Que era, bom, você, né? Se propondo ali ao dia a dia do Guia Bolso, a querer crescer ali. E aí ele falou assim, cara, mas a Ferrari só tem um problema que é a embreagem. Eu sei fazer embreagem. Me coloca pra dentro, vamos ser sócio que você vai ter o melhor carro do planeta. Sabe o que o dono falou? Vai lá montar seus tratores, então, o Lamborghini. Mandou o cara pastar. No final das contas, é um comportamento bem similar, mas aí qual tipo de energia que trouxe isso pro cara? O cara voltou, maluco, trouxe energia, pra dentro de ponto, casa. né? Exato. E aí ele executou e subiu. Mas E é basicamente, pô... e foi o que você fez, né? O ato de empreender, basicamente... e aí eu vou falar a abordagem errada, eu vou falar conceitualmente, mas é a abordagem errada, o jeito errado de você pensar. Que, cara, é você criar o seu próprio trabalho, né? Se você for pensar. Só que também não é esse o jeito de encarar, porque aí te leva a muita lojinha que tem por aí, muito lifestyle business, muita... Se você vê a maior parte dos negócios que você vê na rua, pequenos comércios, o dono fez para se empregar. A ideia dele é pagar algum saláriozinho para ele, é por isso que vende tanta franquia dessas pequenininhas, porque os caras, eles prometem no retorno mensal que você vai tirar 10 conto de lucro. O cara fala assim, pô, já é melhor do que o meu salário CLT aqui, sei lá. E aí ele junta aquele canhão todo. Ele junta toda aquela grana lá, dá all-in no negócio. E isso explica o porquê que franchise é tão grande também. Sim. Mas, enfim, voltando para a história, eu fui parar na loja do nosso pai. Que, aliás, é uma loja de CD, DVD, Blu-ray de mídias físicas, né? Olha que doideira. Até o nome é o mesmo. A gente trabalha com mídia digital, que é propaganda, e ele trabalha com mídia, né, física, que é música, filmes e tudo mais. E é um nicho muito curioso.
E eu aprendi a fazer, tipo, a mão na massa de tudo o que é feito hoje, do que a empresa tem hoje de processo e tudo mais, nasceu lá. Só que eu aprendi no modo easy, né? Porque você trabalhar Google Ads, que é oferta e demanda, em um nicho que tem muito colecionador e nenhuma concorrência porque todo mundo faliu, era custo por clique a 5 centavos. Vulgo baixíssima oferta, altíssima demanda. CPA de 6 reais, 8 reais para um ticket médio de 200. Era um ROAS no talo, assim, no talo, e a gente só rodava Google Ads. E na época, também foi a minha primeira experiência de produção de conteúdo. Porque eu falei, pô, vou molhar o pezinho aqui. Eu peguei o perfil da loja e eu comecei a produzir conteúdo. Eu acho que até hoje os vídeos estão lá, né? Eu fiz live, fiz sorteio, fiz um monte de coisa e, pô, um monte de gente do local acabou me conhecendo por isso também. E eu acho que tem um ponto muito importante que você está esquecendo. O cenário global, assim, que se encaixava, né? Pandemia, né? Exatamente. Eu entrei na loja em janeiro de 20. A pandemia fechou tudo em março. Então parece que foi meio Deus, assim, porque só tinha um canal que era o físico. E que foi isso que fez destacar, né, o poder real, né, frente ao mix, né? E eu nunca ia saber, ninguém preveu a pandemia, não tinha como prever, né? E basicamente durante os meses que a gente estava lá, bom, muita coisa foi feita. O faturamento do site subiu muito, sei lá, 5, 6 vezes, ficou maior que a loja física. E a gente via durante a pandemia todas as lojas fechadas, uns esqueminha de meia porta que a galera fazia pra vender coisa ali por baixo e nem podia fazer isso, né? Uhum. E a nossa loja saindo caixas e caixas e caixas. E a gente tava conseguindo manter o nosso pace de vendas da empresa como um todo só com o canal digital durante esse período. E vendendo forte. Então, ali aconteceu duas coisas. Eu aprendi a operar tráfego, aprendi a importância de branding também, porque é uma empresa que tem 65 anos, né? Então já tinha muita gente que conhecia e apesar de não ter CRM, cadastro nenhum, muita gente respeita e comenta no Google Meu Negócio e tava seguindo no Instagram, a gente reativou essa galera toda e, cara, ficaram mais fervorosos ainda, entendeu? Então, essa foi uma experiência muito boa. E como começou a ter muita demanda, aí chegou um momento que a gente tinha que institucionalizar isso, né? Tinha que organizar. Muita gente estava pedindo o famoso cafezinho, de não, me mostra como é que vocês estão fazendo isso aí, como é que vocês estão vendendo isso tudo, aí vocês levam esses monte de caixa nos correios. Claro, né, todo mundo fudido, porta fechada, não vendo um palmo, né, na frente do nariz, né, em relação ao futuro, né, do próprio negócio, porque o varejo é o primeiro a ser atingido, né, ainda mais num cenário de pandemia, né, e com a baixa digitalização, né. Exato. E, cara, é isso, a nossa empresa, do tamanho que ela tem hoje, com o nível de organização e com a filosofia que a gente tem, foi tudo pela passagem que a gente teve, tipo, pelas experiências. Por exemplo, dá um pouco da sua trajetória, do mesmo jeito que eu dei, que eu acho que unindo as duas coisas, vai ver que tem padrões. Se a gente conseguisse transcrever tudo que a gente está falando, jogar no GPT e pedir para ele dar os pontos em comum, são exatamente os que eu vou falar depois que você contar a sua história. Exatamente. Bom, a nossa história é muito similar, né? Eu, aliás, sou quase 5 anos mais velho que o Luiz, então eu me formei também em engenharia de produção, mas a nossa formação, né, o nosso timing de formação foi em épocas um pouco diferentes, né? Eu me formei ali na época da Dilma 2014, o país num caos absurdo, vagas de emprego escassas. E para variar, né? Bom, como toda faculdade, assim como é a FEI, né, que tem um foco em automobilística, seus professores te designam para lá, né, que é um dos caminhos até que o Luiz comentou, e foi o caminho que eu escolhi, até por ser apaixonado por carro desde pequeno. Pior que eu também... Só um parênteses rápido, eu também quase fui jogado pra automobilística porque eu também sou apaixonado por carro. Aliás, eu acho que um dos temas que eu seria muito feliz falando aqui sobre seria carro, porque a gente conhece muito, a gente fala muito sobre carro e, enfim, pode seguir. Não, exatamente. Bom, e aí saindo da faculdade, nesse cenário caótico, eu lembro que eu tinha uma performance muito legal numa empresa de autopeças que se chamava Faurecia, e que eu já tinha até na época, minha efetivação já bem encaminhada. Mas aí o país, num cenário caótico, meu contrato de estágio acabando, o que aconteceu? Acabou 2015, eu fui direto para rua, né? Mas... A nossa geração foi a última que teve esperanças com a faculdade. Exatamente. A gente entrava com essa promessa, era meio que um cálculo de ROI da profissão que você ia pegar. Exatamente. E eu lembro que na época, bom, eu nem pensei, né? Mas o que eu mais gostava mesmo, que era essa frente automotiva, as vagas acabaram, né? A gente é um país que o país em si, a performance do país é muito linkada ao mercado automotivo. Então, quando o país derrete,
o mercado automotivo também derrete. Então as vagas simplesmente acabaram. E eu lembro que na época o grupo Cassino tinha adquirido um percentual alto dentro do grupo Pão de Açúcar. Eles mandaram embora uma galera lá. E nessa época que eles mandaram embora, estavam numa fase de reestruturação. E eu também trabalhava numa empresa que tinha uma cultura francesa, que era a Faurecia, e o grupo Cassino é francês. Eu lembro que eu entrei na entrevista, cara, assim, não fazia sentido nenhum pra mim, porque eu morava em São Bernardo, a vaga era na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Não compensava eu usar meu carro, que também não fazia sentido por nível de gasto, pelo salário que era. E era, cara, uma vaga assim, nada a ver. Era pra, fazer visitas em supermercados, tipo, tinha a parte analítica por trás, mas era para entender indicadores de abastecimento das gôndolas versus eu sinceramente até esqueci, né? Mas tem a questão da altura dos olhos, tem a questão quais são os produtos próximo ao caixa. Tempo de engenheiro mesmo, assim. Mas só que era mão na massa, assim, né? Era visitar mesmo. E no extra, lá da gamelinha, entendeu? E ir lá e olhar a fundo e ver gôndola, cara. Eu ia lá dia a dia, e fora que eu demorava 1h15, né, de transporte público para chegar. Eu, na minha cabeça, só ficava rodando assim, cara, eu não estudei minha vida toda, eu sou esforçado pra caramba em tudo que eu faço pra estar passando por isso. E essa energia... É aquilo que o Ícaro, ele ilustra, várias vezes ele já deu o mesmo exemplo lá, mas que eu acho que a melhor figura desse tipo de pensamento é o cara que pega a porra do metrô cheio, às 6 da tarde, a linha Lilás lotada, a galera fedendo, poça no chão, cano melado e fala, minha vida prega a mão no cano melado, gente empurrando. Minha vida é uma merda. E o problema nunca é passar pelo perrengue, o problema é passar pelo perrengue e não ter luz no fim do túnel. Se você soubesse que você ia chegar aonde você tá hoje, não tinha problema, era só um desafio. Exatamente, era algo que faria parte, né? Era algo que me impulsionaria pra lá. Mas eu lembro quando eu tava faltando acho que 10 dias pra acabar. Não, minto, tava faltando uns 15 dias pra acabar a minha experiência, né? Porque o contrato CLT tem 3 meses que são experiência. E aí depois ele basicamente efetiva. E aí apareceu, eu enlouquecido, desde o primeiro mês no trabalho, no LinkedIn, buscando vaga e tentando me realocar, até que apareceu uma vaga na Toyota, incrível, de engenheiro. Engenheiro técnico mesmo de compras. Eu falei assim, nossa, eu tenho experiência de compras, por exemplo, em grandes empresas, né, como a Colgate, na própria Faurecia eu tive experiência nesse setor. Eu tenho um background comercial um pouco maior, então para mim fazia muito sentido aquela vaga, mas ao mesmo tempo eu falei assim, caraca, meu, é para ganhar quase que 3 vezes mais do que eu ganho aqui e em São Bernardo, uns 3 km da casa dos meus pais. Nessa hora... Cara, eu não pensei 2 vezes. Eu lembro que era dia até de uma reunião importante lá no Pão de Açúcar, de apresentação. Eu, fiz como todo bom CLT faz quando tem algo de maior interesse. Peguei, cara, CLT remoto. Deu uma dor de barriga, na época não era remoto, né? Era 100% presencial. E aí eu fui pra entrevista. Agora, é aquela coisa, né? Que, cara, você precisa de muita resiliência quando você quer crescer na vida, né? Eu lembro que eu tinha colocado no Waze, e o Waze era uma ferramenta, cara, muito nova. E a Toyota, o ponto deles, a Toyota tem umas 10 portarias em volta, né, da planta lá de São Bernardo. Que nem existe mais, Lano. Exatamente. E a menina, ela tinha passado só o endereço. E ela tinha mandado o endereço e o portão. Mas na hora que eu digitei no Waze, eu digitei só o endereço. E fui. Quando eu cheguei lá, ele me deu no portão do outro lado da Toyota e eu cheguei 5 minutos antes. Só que até eu atravessar a planta inteira e chegar na sala, eu cheguei quase 20 minutos atrasado. Para o processo seletivo. Nessa hora já passou um filme na minha cabeça de, cara, joguei no lixo a maior oportunidade que eu tinha. Tipo, mas ao mesmo tempo, por outro lado, me floresceu uma raiva, assim, dentro, que eu falei assim, cara, eu não acredito. E agora eu me queimei no Pão de Açúcar. E agora eu tô aqui, como que eu vou fazer? E eu acho que... Porra, eu sou um merda. Tanto na vida mesmo, como no mercado, né, de trabalho, isso vale para todo mundo que tá alocado, todo mundo que é CLT, né? Eu acho que a transparência e a honestidade é o que realmente te driva, né? Te dirige pro sucesso. Eu esses dias estava falando pra Mari, porque é legal, assim, porque ela tá jogando
hard, assim, no mundo corporativo, né? E subindo, e ela se mantém. E eu já tô fora há algum tempo, mas a gente, queira ou não, interagiu com, sei lá, umas 200 empresas, gente, em todos os cargos. Então eu sei ler pessoas muito bem, é muito difícil nos enganar em alguma coisa. Uhum. E com isso eu consigo diagnosticar muito as situações. E aí um dia desses ela trouxe algum conflito, e aí eu soltei uma que eu, cara, depois que eu falei eu vi que fazia muito sentido e realmente é. Cara, de quem trabalha comigo, eu só espero transparência. Por exemplo, uma levantada de mão vale mais que a sua preocupação com a porra do problema. Tipo, Uhum. dependendo do seu cargo, eu não espero que você resolva o problema todo. Só levanta a mão e mostra a preocupação, entendeu? Exatamente. Dentro do seu escopo. E é isso que você falou. Não, Transparência. e a transparência até excessiva, hoje eu vejo muito como positivo. Quando eu cheguei, era uma vaga para trabalhar com produtos elétricos e eletrônicos. A pouca experiência que eu tinha lá da Faureci era para injeção plástica. Não tinha Nada a ver. nada a ver. E aí eu lembro que quando eu ainda passei para a próxima fase, que aí me deu um negócio e falei assim, pô, mandei bem, né? Prova de inglês, aliás, aprenda inglês. Aí eu, Exatamente. eu passei, claro, de conhecimentos automotivos, de novo, também passei. Então, apesar de ter ficado com aquele asterisco negativo do atraso, eu passei para a próxima. E eu lembro que quando eu Caraca, os cheguei, outros caras é muito ruim. eu lembro quando eu cheguei na frente do gestor, eles me perguntaram de conhecimentos elétricos e eletrônicos. Eu lembro que eu já estava já tão assim, eu falei assim, cara, vou ser bem sincero, eu não sei nada. Eu tenho muita experiência com injeção e eu tenho muita vontade de aprender porque eu sou apaixonado por carro. E eu lembro que ele me fez alguma pergunta relacionada ao carro mesmo para testar se eu sabia. Aí, bom, aí eu respondi Aí se com o pé nas lascou, né? costas. Ele se lascou, ele viu que não era. Então aí ele validou toda a parte de transparência. E o ponto que assim para mim foi essencial é isso, é você dizer que você não sabe. Sempre que você tenta sambar, eu tenho uma noção, eu acho, eu tal, puta, isso é extremamente negativo. Cara, fala que você não sabe. É a melhor coisa do mundo você falar que você não sabe, mas você tem muita vontade de aprender, que você tá lá, que vamos pra frente, vamos desenrolar aí. Foi assim que eu entrei na Toyota e foi assim que eu fiquei lá por mais de 4 anos, né, de 2016, era quase 16, até 2020, até a entrada mesmo da pandemia, né? E aí eu tive um momento ali, do mesmo jeito que você saltou do Itaú pro Guia Bolso, eu tive o meu salto na Toyota, que foi quando começou a pandemia. E aí, bom, a empresa estava numa época de transformação, eu estava, de novo, né, esse fervor, né? Eu já estava já me incomodado, já o meu último ano de Toyota eu estava muito incomodado por ter entregue muitas metas que tinham me dado e aí, bom, chegava no final do ano, né, que a gente sempre fala da questão do middle management, né, que dava aqueles tapinhas nas costas, falava assim, puta, cara, vamos ver ano que vem, mas tá tudo bem, continua assim, tipo, né, fala. Lição número 1, que anda junto com esses problemas aí. Todo mundo age por interesse próprio. Todo mundo tá agindo por interesse próprio. Cada um tá jogando o seu jogo. Seja ele um jogo merda, sem ambição, né? E que o jogo é, sei lá, alguma coisa de ego, tipo, é um jogo pequeno, ou seja um jogo violento, que a pessoa vai passar por cima de quem for pra chegar onde ela quer. Exatamente. O grande ponto é esse, velho. A gente tá demonizando o middle management, e não é minha opinião, é de muita gente. Mas, cara, ele só passa a ser um problema porque ele tem um interesse em chegar em algum lugar, mas não entendeu quais os melhores caminhos, entendeu? Então ele tá te usando que você é o peãozinho dele do jeito errado. Mas tem outra questão, não é só o interesse dele, né? O que eu vejo no middle management, que é o grande problema, é que ele não quer ter problema. Eu não quero ter problema. Então, qualquer coisa que você ofereça, um fornecedor que chegue com uma solução que vai tirar uma dor de cabeça, um problema dele, ele resolve. E aí que eu tive uma lição muito grande na minha vida, que foi a questão de saber se vender. Porque eu executava muito, mas ficava ali no meu quadradinho. Executava muito bem feito. Arquitetava planos, projetos de saving. Fui para o Japão, fui para os Estados Unidos, rodei a América Latina inteira. Então, resultado ali na nossa equipe a gente entregava pra caramba. Mas no final do dia, se o coleguinha ali do lado que entregou 50% do resultado que você entregou, ele grita mais alto, ele sabe se impor, ele... consequentemente, né, como o middle management não quer entrar em atrito, ele vai conseguir, claro, passar na sua frente, porque ele sabe que você vai continuar na mesma, entendeu? Tipo, se pra você tá tudo bem, então vai ficando aí, amigão, e executando, entendeu? Concordo. E aí, bom, e aí até avançando para não alongar muito aí nessa minha história, aí eu chego extremamente insatisfeito no início de 2020, com o cenário da pandemia, assim, chegando muito rápido. Eu tinha me casado em dezembro de 19, já tinha saído da casa dos meus pais já há algum tempo, mas pra mim o que pegou aí foi aquela ânsia, foi tipo, cara, agora não tá mais bom, entendeu? O nível de engenheiro é muito baixo pra quem já
tem formação em engenharia e já tem 5 anos de experiência e não tem promoção à vista e tá ali travado. Então isso me deu uma ânsia de correr para o mercado, mas correr com uma visão muito mais empreendedora e buscar startups, por exemplo, né? E aí eu tentei linkar duas coisas. O que eu mais gosto que era carro, com uma startup, com um modelo novo, que era algo que na época estava despontando. E aí eu me realoquei na Turbi, que é, né? Eu falei era, né? Mas que é uma startup de mobilidade que eu chego lá no início de março com uma vaga fantástica, com um plano de carreira fantástico. E aí, bom, não vou jogar essa culpa a história tá aí pra mostrar neles, que não deu certo isso aí. Mas porque teve a questão da pandemia também. Mas eu aprendi muito mais a lidar e trabalhar numa empresa pequena, né? Porque o choque é muito grande. Você sai de uma Toyota, que é referência global em produção de veículos, que é quase como uma consultoria Big Four de processos, e aí você entra numa empresa pequena, que aí você precisa criar o processo para tudo rodar. É muito diferente. Ainda mais num contexto de pandemia, que aí ninguém te conhecia no dia a dia, você precisava ficar pedindo coisa por Zoom, aí ninguém te ouvia. E ó, eu te falar, na análise de devo sair do CLT ou não, essa é uma das variáveis, sabe? O nível de desorganização, ele vai te estressar. E aí eu tô falando saída do CLT, se você vai fazer uma transição intermediária ou não. Porque pra nós dois, que a gente tava em um ambiente muito grande e que te isola desses problemas, então ele deveria acrescentar ao seu pagamento, que esse é um pagamento pra sua cabeça, né? Exato. A minha Toyota era o seu Itaú, né? No final do dia. A minha Turbi foi o seu guia bolso. E aí os problemas lá dentro também foram iguais, né? A diferença... falta de processo, falta de previsibilidade, Sim. Gente ruim que contratou porque tinha que crescer rápido. A diferença foi que eu ainda peguei uma empresa dessa na pandemia. Então, tipo, na pandemia você já tinha saído do guia bolso, mas eu peguei uma empresa dessa na pandemia, então assim, tudo derreteu, as pessoas pararam de alugar carro com diária, com hora, porque todo mundo ficou em casa, por que eu preciso agora alugar carro, né? Então, tudo foi ficando muito mais difícil. Eles me mantiveram, claro, eu tinha acabado de entrar, né? Aliás, eles não sabiam se podia dar algum pau, porque eles tinham acabado de me tirar da Toyota para me trazer para lá para me mandar embora, entendeu? Então, mas o que rolou foi que, cara, assim, a minha vaga, que era muito estratégica, virou muito análoga. E aí, de novo, o Sérgio de 2020 voltou a se sentir como o Sérgio lá de 2015 e 2016 no Pão de Açúcar verificando gôndola. Só que daí você era casado, você tinha muito mais responsabilidade. E essa é uma virada-chave que faz crescer. Só que eu casado, mais velho, e tendo que recarregar bateria de carro estacionado, porque como os carros não eram alugados, as baterias iam acabando. Então eu tinha que sair na rua com um carro, com um cabo de chupeta, e carregando em pleno 2020. E aí eu olhei pra mim e falei assim, cara, sério, na boa, eu não estudei pra isso. As situações ruins como essa que você relatou, eu acho que tem um aprendizado muito grande, porque, por exemplo, essa transformação toda foi com eu muito novo. A gente começou a empresa, eu já não era mais tão novo, tem gente muito mais nova que a gente, com destaque no nosso mercado. A gente é meio vovô, a gente tá no tier mais velho. Sim. Mas, eu tenho 30, você vai fazer 35. Qual o ponto? Eu vejo muita gente com 20 e altos, da segunda metade dos 20, que, mano, não tem perspectiva nenhuma de conseguir se bancar, entendeu? Uhum. Tipo, meu filho, a vida real, se você mora em São Paulo, se você é analista de qualquer coisa e tem 20 altos, você não consegue morar, velho. Entendeu? Você não consegue comer, a pessoa não começou nem a passar por algum perrengue pra motivar ela a crescer, né? A desenvolver alguma coisa, a gerar algum motor. A gente não vive na Europa. Na Europa, se você é mediano profissionalmente, você consegue ter dignidade de vida. Aqui você tem que ser um destaque, destaque estatístico, né? Sei lá, você tem que estar no meio por cento, 1% intelectual, pra ter uma vida de meio por cento, 1%. Mas o problema é que o 1% financeiro do Brasil é renda familiar, sei lá, de 15, 20 mil, que se você pegar um São Paulo, mal paga o aluguel. E outra, meu amigo, sabe qual que é o ponto mais importante? Se você empreende, você tá fora do CLT, se você não paga um plano de saúde de pelo menos 2 pau, você vai cair na porra do SUS. E se você cai na porra do SUS, você tá fudido. Aí tá fudido. Mas Então, cara, como história, né, eu vejo muito isso, e essa minha saída que eu tive da Turbi, né, depois de me incomodar muito, e aí linkando com o motor que você falou, né, que foi a reunião lá com o sócio lá do Guia Bolso e com a postura dele. Foi a minha para avisar a minha saída. E eu lembro que ele me perguntou, e na época você já tinha ido
para Mercy Disco, né? Para a loja do nosso pai. E a loja estava performando assim incrivelmente bem, tanto que precisava de mais uma pessoa e eu estava indo para compor o time na época, né? E eu lembro a reunião que eu tive com esse sócio, eu também não vou expor nomes, mas que aí ele teve uma postura muito parecida quando a gente não quer se desgastar com algum cliente ou com algum lead mal educado, que a gente manda o cara dar boa sorte pro cara, sabe? Mas eu lembro que na época ele falou assim, porra, mas, cara, como assim? Aqui você tem futuro, a gente tem um planejamento pra você, Mas pra onde você vai? Na hora que eu falei que eu ia pra uma loja de CD que vendia mídia física, ele deu uma pausa assim, ele deu meio Comigo que um foi riso, igual. e aí ele falou assim, puta, cara, boa sorte aí. Falar com o pessoal lá do RH lá, só sair, tipo, meio que falando assim, puta... Sabe, como se fosse assim? O tratamento foi assim, esse cara é retardado, é melhor ele fora daqui mesmo. Acho que a melhor decisão que eu tenho pra tomar é o Cara, entre parênteses dessa frase, né? Esse tipo de coisa é a força motriz pra você dar certo, velho. Exatamente. É a força motriz. Acho que dá um fogo fudido pra você fazer as coisas funcionarem. E não preciso nem falar que, tanto do meu lado quanto do seu, as histórias são semelhantes. Os caras têm os conflitos deles, né? Essas startups com muito investimento, o dono já não é mais dono de nada, ele é funcionário. O cara E as ganha duas salário. a mesma coisa, né? O cara ganha salário, pô. E tem um monte de risco. Dos caras tirar a grana, o risco do prejuízo em uma escala grande, risco jurídico, tem um monte de risco e no final, sei lá, o cara deve ganhar menos dinheiro que a gente hoje, entendeu? Uhum. E é tudo isso que faz, cara, a gente fazer o que a gente fez. De lá pra cá, a gente concebeu a empresa ali em 2020, ainda era só o anúncio, e pô, a gente tá há 5 anos. A gente atendeu grandes empresas que eu nunca pensei que eu ia aprender, que eu ia atender, em um skill que eu aprendi em 2020. Tudo bem que background corporativo ajudou muito a aprender rápido, a trazer soluções mais legais do que a concorrência teve. Outra coisa, a gente mergulhou de cabeça nesse negócio. Nunca foi um side hustle, a gente nunca fez um negócio em paralelo. Tanto que foi Então, por causa tem uma série de alguns atritos internos, né, dentro da loja do meu pai, questões de barreiras de crescimento, que foi também outra força motriz para a gente sair e querer constituir o próprio negócio, né? Porque foi a necessidade, muitos empresários buscando para saber o que a gente tinha feito num negócio super difícil de vender, versus levar isso pro mundo, né? Versus, de novo, mais um local na nossa vida, na nossa carreira, colocar um teto. Eu sempre falo, ó, se pegar esses 55 minutos aqui que se passaram, eu sempre falo que a gente tem que ter muita fé, independente do que seja. Por quê? Olha a sucessão de fatos de duas pessoas separadas, por mais que a gente seja da mesma família, as histórias são completamente diferentes. Exato. Sucessão de fatos que aconteceram um atrás do outro e a nossa vida simultânea acontecendo para o negócio se juntar. Depois que a gente formou a empresa, quem tomou todos esses riscos juntos, muita coisa pareceu irracional nesse processo. Muita coisa pareceu uma loucura. E tudo isso fez a gente chegar onde a gente tá e confiante de que a gente nem começou a brincar direito. Tipo, a gente passou juntos por todos os vales da empresa em momentos de muita pressão, de muita chateação, de umas coisas ruins que faz parte do processo, né? Mas, cara, é bizarro, né? É Deus mesmo, tipo, é fé, cara. Não, É isso que nos botou e nos trouxe até aqui onde a gente tá, né? Exatamente. Mas enfim, eu acho que o nosso papo aqui hoje, ele serviu muito para as pessoas nos conhecerem um pouco mais, entenderem muito do porquê que muitas vezes isso deveria ser um critério de desempate. Daí eu tô falando para quem tem processo comercial com a gente. Quando você contrata consultor, você tá comprando a história do cara. É hora de voo, é tipo piloto de avião, pô. E no final, a gente faz a gestão do seu investimento. É como se a gente fosse um assessor de investimento, só que de investimento em mídia, né? Podia ser quase o AIM, né? Olha só. Mas é basicamente isso, cara. Eu acho que vai agregar muito valor para quem tá nessa posição de querer sair do CLT. E, cara, a gente não tá aqui para romantizar sair do CLT, que é muito bonito e tal, não. Exige muito de disciplina. Inclusive, eu, nesse processo, para eu aguentar todas as porradas mentais, espirituais que envolve isso, eu comecei a ficar um cara extremamente consistente em academia, alimentação e tudo mais, para eu aguentar essa porrada toda. Então, esse foi uma das coisas que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo que tem esses problemas, a gente não tá aqui para desencorajar. Até porque você, como CLT, pode ser demitido, né? Você também tem isso. Exatamente. E para finalizar, que eu acho que é um negócio que eu vi o Bruno Fajon falando, e eu achei que faz muito sentido. Não é nenhum conceito difícil. Mas, cara, o empreendedor, ele tem que ser otimista. Porque o pessimista vai pro concurso público.
Se você é pessimista, Exatamente. você tende a achar que as coisas vão dar errado. Se as coisas vão dar sempre errado, você vai pro mínimo risco. E não existe um negócio de mínimo risco no empreendedorismo. Nenhum, velho. Nenhum. Não. Porque negócio de barreira de entrada baixa, tem um investimento baixo, um risco inicial baixo, tem pouca probabilidade de dar certo. Vê quantos advogados ganham mais que 2, 3 salários mínimos. Nossa. Por quê? Porque você dá um chute na árvore e cai 15. Gestor de tráfego é o Uber, entendeu? A barreira de entrada é baixa. Beleza. Só que você só vai fazer disso uma profissão se você for o melhor, cara. Se você estiver no top 0,5%, 0,1%. Então, acho que a nossa história traz muito disso e serve pra encorajar realmente as pessoas que estão em cima do muro. E, claro, eu ficaria muito feliz se você comentasse aqui, se você chegou até aqui, comentasse embaixo com a sua história, ou então, perguntando alguma passagem específica da minha história ou do Sérgio. A gente fica muito feliz de falar sobre, porque a gente é o exemplo que deu certo, né? Exatamente. Olha pra cada Luiz e Sérgio, quantos 99,9% que morreram na praia, né? Exatamente. E aproveita e também já se inscreve já nesse canal, que a Exato, ideia, ativa o sininho. a ideia não é só trazer assuntos relevantes, mas em breve também a gente vai trazer um pouco mais aí, até algumas presenças de empresários aí que participam do nosso dia a dia aqui para colocar as opiniões deles na mesa, para mostrar como eles também se transformaram, né? Como eles chegaram aonde eles estão. Então é isso. Exato. E claro, se você é um empresário e está procurando algum serviço ali de aceleração da sua empresa, você já fatura ali pelo menos uns 50, 70, 100 mil reais, que é onde o nosso serviço se encaixa perfeitamente, cara, clica no link que eu vou colocar aqui na descrição, que tem todo o descritivo de escopo do nosso serviço, como a gente é diferente de qualquer agência, porque a gente entrega software com serviço junto. E, cara, tem uma aplicação para a sessão estratégica, que basicamente a gente vai avaliar se o seu negócio faz sentido, né? Se tá no momento, e vai ser um prazer falar com você. Exatamente. Mais uma vez aí, Luiz, obrigado. E vamos que vamos aí. Semana que vem tem mais. Até o próximo episódio. Até.